Olá pessoal, o tema escolhido de hoje é um comparativo entre financiamento bancário versus locação de imóvel. O imóvel escolhido foi um imóvel no valor de R$500 mil e a instituição financeira escolhida foi a Caixa Econômica Federal. Tomamos por base do estudo um imóvel no valor de R$500 mil. Existem duas modalidades de financiamento pela Caixa Econômica Federal. A tabela Price, que eu vou descrever aqui, e em seguida eu descrevo a tabela Saque e dou uma breve explicação a respeito. O imóvel em questão é R$500 mil. A Caixa Econômica Federal, no caso desse imóvel, ela financia no máximo até 80% do valor do imóvel. Então você teria que dar uma entrada de R$100 mil. Essa entrada de R$100 mil você pode pagar parte desses R$100 mil ou totalmente ou abater dos 500 mil, o seu saldo do FGTS. Então, resta um saldo devedor de 400 mil. A primeira parcela ficaria R$ 3.450,51. A última parcela, R$ 3.379,00. O juro nominal dessa operação é 9,46% ao ano. O juro efetivo é 9,89% ao ano. Por que o juro efetivo é maior do que o juro nominal? Porque inclui aqui algumas taxas que são cobradas pelo banco. O prazo total para pagar esse financiamento são 360 meses. Transformando em anos, nós temos 30 anos. Essa questão do prazo, muita gente vai dizer, mas é um prazo muito longo. Eu não queria passar 30 anos pagando um imóvel. Caso não queira passar 30 anos pagando um imóvel, existe a opção de amortização do prazo ou amortização no preço da parcela. Existem essas duas modalidades junto ao banco. Ou você reduz o número de parcelas ou reduz o valor da parcela. Ok? Agora vamos seguir o raciocínio agora com a modalidade saque. Também o imóvel em questão é o mesmo imóvel, no mesmo valor, 500 mil, a entrada também R$100 mil, também vale as mesmas regras do anterior. Esses R$100 mil pode ser pago com o seu saldo do FGTS, resta um saldo devedor de 400 mil. Na modalidade saque, você tem a primeira parcela mais alta, de 4.204,82. Em compensação, as parcelas na modalidade saque são decrescivas. O que é que significa? Ao longo do tempo, as parcelas vão diminuindo gradativamente. Então, a última parcela fica em R$ 984,89 centavos. Os juros nominais são iguais ao da tabela Price, 9,46% ao ano. O juro efetivo, 9,89% ao ano. A questão do prazo na tabela Saque é um prazo mais longo. Um prazo de 420 meses, 35 anos. Mas também se aplica a mesma explicação da tabela Price. Caso ache interesse do cliente em reduzir o prazo para liquidar o financiamento, ou pode reduzir o número de parcelas, ou pode reduzir o valor da parcela. Como eu disse a vocês no início do vídeo, esse vídeo é um comparativo entre financiamento bancário versus locação do imóvel. O imóvel em questão é um imóvel de R$500 mil. Então a gente fez aqui um comparativo. Na tabela Price, a gente teria aí na primeira parcela R$ 3.450,51 centavos. Na tabela Saque, nós teríamos na primeira parcela R$ 4.204,81 e um aluguel convencional no imóvel desse, aqui na cidade de João Pessoa, gira em torno de R$ 3 mil mensais. Aqui a gente segue o comparativo. No primeiro momento, a locação é mais barato, mas a longo prazo ela tende a se equiparar à prestação e em alguns casos até ficar maior, porque a alocação ela é corrigida pelo IGPM, Índice Geral de Preço de Mercado. Todos os anos a alocação é corrigida. Então, a última parcela, no caso da tabela Price, fica R$ 3.379,11 centavos. E no caso da tabela Saque, como eu expliquei a vocês, ela é decressiva ao longo dos anos, a última parcela fica R$ 984,89. Enquanto o aluguel, a preço de hoje, permaneceria os 3 mil, né? Só que quando isso, daqui a 35 anos, aí tem que calcular o IGPM anual
para a gente ter um número aqui de quanto seria esse. Algumas vantagens da aquisição do imóvel em relação à locação. Ao longo dos anos, o imóvel de qualidade tende a valorizar acima da inflação. Isso é o que a gente observa no mercado. Inclusive, João Pessoa, em 2024, foi a capital com a maior valorização imobiliária. Não pagar mais aluguel. Então, toda vez que a pessoa precisa se mudar de uma casa para outra, tem toda aquela burocracia de aprovação de crédito, de procurar fiador, às vezes não consegue fiador, tem que fazer fiança bancária, então evitaria toda essa burocracia toda vez que for mudar de locação, né? Então você teria uma burocracia apenas uma vez na aprovação do seu cadastro junto à instituição financeira e o demais seria só fazer os pagamentos em dias do financiamento. Como eu sou corretor há mais de 10 anos, eu percebo que muitas famílias eles fazem a adaptação do imóvel à necessidade de cada família. Por exemplo, cozinha americana. Tem família que gosta de cozinha americana, tem família que não gosta. Então, às vezes, substitui um piso, substitui um revestimento, substitui uma bancada. Então, no imóvel locado, você tem... normalmente, o proprietário não tem interesse em fazer essas alterações e reformas. Como é um imóvel próprio, você pode fazer essa reforma. Outra vantagem é o estabelecimento de um patrimônio para a família. O investimento em um imóvel próprio é considerado um dos investimentos mais seguros a se fazer. Então, no caso de uma locação, você paga aquela mensalidade e não está adquirindo absolutamente nada. No caso do financiamento, você está amortizando um imóvel que você comprou, entendeu? O número 5, no meu ponto de vista, eu considero o mais importante de todos. No caso do financiamento bancário, existe um seguro de vida. O que é que significa isso? Um seguro de vida para o titular do contrato. O seguro de vida garante o seguinte: no caso do financiamento bancário, nós temos um seguro de vida para o titular do financiamento. O que isso significa? Caso o titular do financiamento venha a falecer durante o prazo do contrato vigente à instituição financeira, o imóvel será automaticamente quitado, gerando uma segurança à família que não ficará desabrigada. Esse é o primeiro vídeo educativo que eu fiz. Caso haja alguma dúvida, pode perguntar lá nos comentários que eu terei o prazer de responder. E a posteriori eu vou lançar outros vídeos educativos relacionados ao mercado imobiliário e sobre dúvidas recorrentes dos meus clientes.